Oi, eu sou Ana Paula Alfredo, trabalho como coach, consultora, mentora, e esse é um podcast chamado Profissão Gente, onde a gente quer trazer insights para você pensar sobre a sua liderança, sobre a sua carreira e sobre o mundo do trabalho. Vamos lá? O primeiro tema que a gente escolheu para conversar aqui foi sobre liderança. E esse é um tema que, para mim, é um tema importante, porque eu trabalhei quase 25 anos como líder no mundo corporativo. Então, dos meus 30 anos de carreira nesse mundo, eu vivi ali 25 anos liderando pessoas, completamente sem noção no início. E sem noção também foi quem me colocou nesse lugar no primeiro momento. Então, quando a gente para pensar um pouquinho como é que a gente vira líder, a gente percebe que não é nada muito preparado, né? E como a minha história também não é preparado com a maioria das empresas com as quais eu trabalho ou pelas quais eu já passei. A maioria das vezes você é meio que jogado numa posição de líder, meio que como a única alternativa para você continuar crescendo na sua carreira. E aí, de verdade, não vale se você tem habilidade para isso, se você tem vontade de ser líder ou não. É um passo na sua carreira e vamos embora, vamos em frente que atrás vem gente. Então a gente começa ali e virar líder por acaso. Mas o que é liderança, né? Eu gosto do simples. Eu penso muito em liderança como essa capacidade de influenciar, de motivar, de orientar as pessoas a alcançar esses objetivos comuns. Não é dar ordens, mas é inspirar. É conseguir fazer com que os outros façam, entendendo para que eles estão fazendo aquilo. Entendendo que aquilo vai gerar objetivos positivos para a pessoa mesmo, para o grupo de pessoas que trabalham com elas, que é a equipe, e para a própria organização. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a liderança não é sobre ter boas intenções. É meio quando a gente vai assistir um jogo de futebol e a gente olha para o campo e fala assim, mesmo sem querer é falta, né? É isso. Então a liderança ela não é sobre ter boa intenção de ser bacana com os outros, ser legal com os outros, mas é sobre o impacto que você gera. Então quando você é líder, você tem que pensar no que você quer fazer, mas principalmente em como você vai fazer que isso saia do mundo das ideias para o mundo da prática, né? Para a realidade que a gente vive nas organizações. A liderança ela se constrói no dia a dia, nas relações, aos pouquinhos, como se fosse uma musculatura, como se fosse um bom hábito. Você vai, o Simon Sinek, inclusive, tem um vídeo que fala muito dessa questão da consistência, da importância da gente ir criando, né, essa realidade no dia a dia, até que você percebe que você está liderando de verdade e que todo mundo te olha como líder e te admira como líder. Então a gente vai construindo nas pequenas coisas que a gente vai fazendo. A gente vai vindo as pessoas que trabalham com a gente vai direcionando, a gente vai procurando inspirar, a gente vai começando a organizar melhor, a desenvolver a nossa gestão. E isso tudo vai passando e a transformação vai acontecendo. E o objetivo é que a gente crie, né, um ambiente onde todo mundo se sinta engajado, capaz de colaborar e onde cada um tem a oportunidade de mostrar o seu melhor e entregar o seu melhor e dessa forma entregar os resultados que são tão esperados pela empresa. O que é interessante a gente pensar é que essa palavra líder, né, ela pressupõe um liderado. Pressupõe que a gente está fazendo isso, né, com um grupo de pessoas que estão ligadas a gente. Porque senão não faz sentido, né? E então, por que eu vou fazer, né? O que vai fazer alguém me seguir? O que vai fazer alguém atender aquilo que eu estou recomendando? Como é que eu crio esse vínculo que é tão poderoso, né? E que faz com que as pessoas se unam em torno de um mesmo objetivo e de uma mesma equipe, né? De um mesmo sonho para ser compartilhado. E aí vem aquela pergunta, né? Todo mundo pode ser líder? Na verdade, não. Existem algumas pesquisas até que falam disso, que são um pouco assustadoras até para a gente que trabalha com desenvolvimento humano, né? A Gallup diz, por exemplo, que somente 10% das pessoas são líderes natos. E outros 20%, totalizando aí 30%, podem ser desenvolvidos. Os demais não são materiais prontos para a liderança. E aí a gente fica pensando, né? Quais são as chances que a gente tem, então, de colocar uma pessoa que não tem
jeito para a liderança nesse papel. E a verdade é que isso acontece muitas vezes. Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, algum momento da nossa carreira, passamos por isso, por encontrar pessoas que não têm o menor jeito para a liderança, mas estão ali naquele papel. E, e como é que a gente identifica isso, né? Como é que a gente identifica a pessoa que tem essa vontade, né, de ser líder e tem a capacidade de ser líder? E eu vi recentemente uma pergunta que é por aí, né? A pergunta é: o que é mais importante para você? Se a pessoa não falar nada com relação a desenvolver pessoas ou a liderar pessoas, essa pessoa provavelmente está pensando em outras coisas, né? E não em liderar alguém. A gente olha assim pro profissional e a gente vê aquelas pessoas que são muito individualistas, né? Pessoas que são focadas no pronome eu, né? E não no pronome nós. E essas pessoas têm maior dificuldade de liderar, porque elas têm maior dificuldade de desapegar de uma coisa que é fundamental para a liderança, né? É tirar o protagonismo da figura da pessoa que lidera a área e passar esse protagonismo para todo o time. Entender que é um trabalho conjunto, colaborativo, onde cada um faz aquilo que tem de melhor. Então, quando você não consegue fazer essa migração, quando você não consegue ter esse pensamento, como é que você vai ser líder de uma equipe? Você vai querer ser uma estrela com alguns súditos, né? Ou você vai querer realmente trabalhar com o princípio de que você é a pessoa que está ali naquele momento, né? Inspirando, desenvolvendo, mas que representa um grupo maior do que você. Quando a gente pensa assim para trás, né? Uma pergunta que me fazem sempre é assim: o que foi mais difícil para você quando você foi jogada aí na passagem de colaborador individual para líder? E eu acho que a minha história é muito parecida com a história de todo mundo, né? Eu era uma excelente funcionária, tanto em termos de comportamento, comprometimento, como de entrega e resultado. E eu estava customizada, assim, eu estava acostumada a ser super parabenizada pelos meus resultados, eu trabalhava muito para isso. E aí a liderança era um passo natural, como aquilo que eu falei no início, né? Meio construindo ali uma carreira. É, E aí, junto com isso, veio aquela sensação de perda de controle. Eu não tinha mais o poder de decidir por mim mesma, né? O que ia ser feito, quando ia ser feito, né? Eu tinha que fazer através do outro. E o outro fazia diferente de mim, da minha lógica, do meu formato. Isso me dá uma insegurança danada, eu estava morrendo de medo. Eu ia apresentar alguma coisa que às vezes não era eu que tinha preparado os dados. Quando dependia só de mim, eu tinha certeza de que o número estava certo, que estava sendo feito o melhor. Mas como líder, eu recebia algo pronto e eu tinha que lidar com isso. Dava vontade de mudar tudo, botar para a cor que eu gostava mais, no formato, que era diferente, né? Mas não era isso, né? Eu precisava olhar para aquilo como uma oportunidade. E o que foi também muito difícil é que o feedback, quando alguma coisa estava errada, vinha para mim. E não tinha sido eu que tinha feito diretamente. Aí me sentia assim, injustiçada, sabe? Meio que eu estava levando bronca pelo meu irmão. Eu levava muita bronca pelo meu irmão. Eu acho que isso me causou algum trauma. Mas é isso, assim. Eu entendi assim: poxa, mas se não foi eu que fiz, por que eu tô levando a bronca? Fala com ela, né? Falar com ela e falar com alguém da minha equipe. E aí eu entendi que, apesar de eu não ser responsável pela tarefa, pela entrega, eu era responsável por tudo aquilo, por aquele todo, né? A tarefa era do outro, mas eu era responsável por fazer aquilo dar certo. Uma outra coisa que a gente também pensa sobre liderança é se tem um jeito certo de liderar. E eu, como amante dos pontos fortes, vou dizer que sempre não, né? Então, assim, a gente tem que descobrir aquilo que a gente faz de melhor e intencionalmente usar as nossas forças. Então, como é que eu posso dizer que existe só um jeito de liderar? A gente não tem uma lista do líder perfeito e tem que seguir aquela lista para poder se encaixar, né, nos modelos e nos padrões. Cada líder vai ter que achar, né, o seu como, ainda que os objetivos, o seu o quê, seja igual. Mas o que é verdade é que alguns tipos de liderança funcionam melhor com alguns desafios, que é natural. Então, dependendo do desafio, alguns estilos precisam de maior esforço para poder conseguir entregar os mesmos resultados. Mas isso não significa que a gente não pode ter estilos de liderança diferentes. Eu gosto muito de metáfora, né? E eu brinco que tem lideranças tipo Zorro, que eu aprendi com uma amiga minha que é designer, né? O líder sai com a espada, tá,
abrindo o caminho, liderando, para que todo o time possa avançar, chegar no objetivo. Aquela liderança muito útil, principalmente nas organizações mais hierárquicas, onde tem um projeto, o líder é um expert. Mas eu, particularmente, eu gosto mais da liderança dos mosqueteiros. Um por todos e todos por um. Nela, um mostra o que tem de melhor, negocia do seu jeito, colabora com seus talentos. E juntos, misturando tudo, é que a gente chega no resultado final. É uma liderança que promove mais colaboração, mais autonomia e funciona muito bem para desafios desconhecidos, para projetos de mudança, inovação, para projetos multitudo, né? Multipaís, multidisciplinar, multitarefas, sei lá. E o que é discussão e troca nesse meio do caminho do mosqueteiro, onde você não tem só uma pessoa que manda, sim pode diminuir um pouco a velocidade, né? Porque se você tem esse atrito, né, a coisa não anda tão rápido quando você tem uma única pessoa te dizendo a direção. Mas a gente chega longe, a gente prevê mais coisas, um ajuda o outro, um cobre o outro, principalmente quando alguém, de repente, não está no melhor dia. E aí um ajuda aquela outra pessoa. Ana, que características podem dizer assim que são boas características dos líderes? Bom, aqui tem um monte de opiniões e eu não vou tentar nem passar por perto para esgotar, né, essa complexidade. Mas uma das características mais importantes, na minha opinião, é de se importar genuinamente, seja com o outro, seja com o negócio. A partir daí, tudo se desdobra. Como você se importa, você vai ouvir de verdade, tanto o que a equipe diz, como que os pares, clientes e os stakeholders falam. Né? Uma outra característica que faz com que você se importe, que é decorrente disso, é a integridade, ser ético. Né? Você faz o que fala, dá exemplo, comunica claramente, tem valores, representa a organização, incentiva a colaboração, orienta para o futuro. Então, esse se importar reflete no cuidado com o negócio, para que ele seja saudável e sustentável. Você acredita no potencial da empresa e das pessoas. Você ouve diferentes opiniões e vai refletir sobre elas. Você constrói e cuida para que o ambiente seja seguro, onde todo mundo se sinta bem, ouvido, né? Onde todo mundo se sinta respeitado. Eu com certeza esqueci alguma coisa, mas essas são características. Todas essas que eu falei são fundamentais, na minha opinião. E aí, quando eu falo de liderança de pontos fortes, muita gente fica me perguntando: o que é isso, Ana? O que é a liderança de pontos fortes? E aí, com toda a teoria dos pontos fortes, os estilos que existem não mostram que há só um caminho certo, mas que há opções baseadas em quem você é e o que você pode gerar de maior impacto a partir dos seus talentos naturais. Abraçar isso e não tentar imitar o estilo dos outros faz com que tudo seja mais fluido e que você chegue àquilo que a gente chama de excelência. A Gallup fez um estudo bem longo, são mais de 20 mil líderes sêniores e mais de 1 milhão de equipes para trabalhar e descobrir o que tornaria um líder mais eficaz. E chegou a 4 estilos, né? Que a gente não tenta resumir tudo a 4 estilos, mas esse é o output desse estudo. Cada líder ele vai ser dominante em um desses domínios que ele chama. E não tem melhor ou pior. Então, pensando nos 4 domínios, né? Execução, influência, relacionamento e pensamento estratégico. Falando da execução primeiro. Os líderes de execução são orientados para processos. Eles vão estruturar tudo. Caminhos, para que tudo funcione bem. A equipe ganha segurança porque ela entende que está tudo muito bem estruturado, muito caminho, tudo muito previsível, tudo já pensado. E são ótimos líderes para definir ritmo da equipe e, quando necessário, ele arregaça as mangas, trabalha junto. Isso também gera comprometimento, engajamento. Ele vai criar sistemas para que o trabalho seja realizado com eficiência, deixa a meta clara, dá clareza, e isso faz com que o trabalho flua, seja realizado muito eficazmente. Já os líderes de relacionamento são aqueles que são orientados para pessoas. Ele vai se importar com o funcionário como um todo, né? Que vai gerar um ganho enorme no envolvimento, né? Seja do cliente ao colaborador. Ele vai funcionar como uma cola, onde todo mundo vai sentir que, por causa daquela pessoa que está ali, daquele líder, faz parte de algo maior.
Ele vai criar um ambiente onde todo mundo se sente incluído, construir confiança e vai fazer com que cada um entregue o seu melhor a partir desse reconhecimento. Os líderes da influência são orientados pelo impacto. Eles olham muito para fora e vão inspirar os membros da equipe a acreditarem num propósito, em algo maior, né? Eles estabelecem padrões muito elevados que querem ter excelência para que sejam reconhecidos dessa forma e que isso faça com que eles sejam percebidos como entregando um valor superior. Ele tem facilidade de mobilizar as pessoas a seguir esse caminho. E isso faz com que eles sejam pessoas cativantes e pessoas que se comunicam muito bem. Já os líderes orientados por pensamento, eles têm espaço para o conhecimento. Eles ouvem muito a ideia das pessoas, eles pedem essa participação e ele olha o quadro geral, ele antecipa o futuro, ele pensa profundamente e tenta identificar por que a gente chegou até ali. Ele é aberto ao novo, a criar novas abordagens, né? Então isso faz também com que seja muito fácil lidar com a mudança. Todos esses estilos, sem melhor ou pior, eles vão contribuir para que a organização chegue mais longe, né? E que ela seja inclusiva e que os colaboradores consigam entregar aquilo que eles têm para entregar. Nos dias atuais, a gente pode falar da liderança meio como um processo ainda mais difícil, né? A gente nem precisa falar, né, de tudo que a gente sabe que está acontecendo, de avanço tecnológico, velocidade de mudança, digitalização constante, e aí a gente tem que descobrir que agora tem IA, sem IA, e as pessoas têm que estar sempre atualizadas, inovando, adaptando tudo, até ficar parado, né? Não tem nada pronto, está tudo em andamento. Por causa disso, a gente tem sempre que estar revendo alguma coisa. E essa evolução acelerada coloca uma pressão enorme para que os líderes não só dominem essas novas tecnologias, mas que também possam conduzir suas equipes por esse caminho de uma inovação efetiva, sem perder o foco na humanização e na cultura daquela organização, que tem que ser uma coisa mais permanente. Além disso, a gente hoje tem a convivência de diferentes gerações no espaço de trabalho. Você consegue imaginar o que é ter até 5 gerações em algumas empresas, onde tem funcionários mais velhos que ainda são, né, daquela geração silenciosa, até a geração Z, que hoje chega com toda a sua complexidade no mercado de trabalho? São diferentes idades, diferentes experiências, diferentes expectativas que vão convivendo ali sob o mesmo teto, cada uma com uma forma de comunicação, valores e motivações diferentes. E como é que a gente lidera nesse mix multigeracional aí? Vai exigir da gente muita sensibilidade, empatia, flexibilidade para compreender e adaptar essa diversidade, ao mesmo tempo que a gente vai tentar manter todo mundo trabalhando na mesma direção. Como é que eu crio uma linguagem comum e um ambiente que todo mundo vai se sentir ouvido e valorizado? E ainda para complicar, agora a gente ainda tem as novas formas de trabalho. Então agora, além de tudo isso estar acontecendo, a gente ainda tem essa questão do presencial, remoto, híbrido e todo mundo pressionando para lados diferentes. E a gente ainda tem que ter agilidade, trabalhar em projetos com tiros curtos. Na verdade, isso tudo exige uma nova postura da liderança. A gente vai ter que confiar mais, dar mais autonomia, promover comunicação eficaz à distância, entender que tem que criar conexão e não só reuniões de trabalho e manter o engajamento mesmo quando as pessoas estão dispersas pelo mundo inteiro. Nesse contexto, o líder vai ter que atuar mais como um facilitador, um influenciador, até um coach, desenvolvendo as habilidades que vão além do tradicional, comando e controle, dando ordens, para poder garantir a produtividade, o bem-estar, nesse ambiente que está sempre mudando. E aí a gente olha um pouco para o líder agora. Nossa, tem tanta pressão, tanta coisa acontecendo. Como é que eu, líder, posso continuar me desenvolvendo, né? Como é que eu posso continuar crescendo nessa realidade tão doida? O primeiro passo é mudar a mentalidade. Achar que existe uma coisa que eu vou aprender e acabou. Não, não vai. Não vai, faz, termina. Vai ter que continuar aprendendo e desaprendendo para sempre. Então, escolher o que aprender, quando aprender, de que forma aprender, também é importante. E há muitas opções. Uma dica que eu passo é investir em curso, workshop, webinar, que no primeiro momento, né, parece às vezes mais raso, mas é importante fazer isso antes de partir para MBA e mestrado, que
não vai conseguir suprir toda a necessidade. E mesmo os MBAs e mestrados, eu sou uma pessoa que tem mestrado, né, os professores também estão passando por transformação, eles também estão tendo que correr atrás para se atualizar. Então, a gente investir em treinamentos específicos de liderança também, tecnologia, comunicação, inovação, ampliar a informação, a formação em áreas diversas e tangenciando a sua área de formação original, tudo isso pode ajudar você a se sentir mais completo e mais seguro como profissional. E é importante que você esteja atento, né, às tendências do mercado, da tecnologia, usando sempre fontes confiáveis, né? E a gente sabe quais são essas fontes. Cada área tem uma, né? E podem ser blogs, revistas de negócio, podcast, evento do setor, relatórios de mercado e também pessoas. Procurar referências, essas pessoas que são os influencers do bem, né? Pessoas que são líderes de destaque, que vão ajudar você a saber filtrar um pouco tudo isso que está acontecendo, isso também vai ajudar. E como líder, você não precisa ser responsável por toda a atualização. A sua equipe também pode ajudar você a se atualizar e crescer. Toda troca de aprendizagem, de aprendizados dentro da equipe, compartilhando boas práticas, fazer um grupo de estudo, tudo isso pode acelerar esse processo de crescimento e de inovação. O crescimento vai ser coletivo. E aí você vai tecnicamente poder dizer, né, que a sua equipe inteira está nessa mentalidade de crescimento, né, colocando em prática esse aprender e reaprender. Pensando tanto sobre a liderança, a pergunta que me veio na cabeça assim, quem é o melhor líder que eu já tive, né? E com certeza não foi o líder ou a líder mais boazinha, né? Eu sempre lembro que quando me pedem para pensar nisso, eu penso naqueles que me desafiaram. E a primeira imagem que eu tenho vem da infância, do tio Gilberto, que era meu professor de natação. Ele dizia que eu já sabia nadar, mas eu continuava adiando, dizendo que não. Um pouquinho da minha pranchinha, tio Gilberto. Aí um dia, quando eu cheguei para a aula, ele me disse, hoje você vai nadar. Aí eu recusei, pegou no colo, me jogou dentro da piscina. Os psicólogos, se tiver algum assistindo, devem estar horrorizados, mas eu saí nadando. E ainda lembro do sorriso que quando eu olhei para trás, assim, né, da borda, e eu vi que eu tinha nadado. Outros líderes inspiradores também me jogaram na piscina de alguma forma, seja para fazer um planejamento estratégico que eu nunca tinha feito. O Gabriel me mandou, eu não fazia ideia de quem era Porter, muito menos do que era um planejamento de estratégico modelo Porter, como liderar um projeto multipaíses, onde a gente não conseguia nem concordar no fuso horário, no horário da reunião, multidisciplinares, acelerar o processo de lançamento do produto, aumentar a venda sem recursos, e por aí vai. Eu tive que me reinventar muitas vezes, estudar muito, procurar ajuda, mas tudo no final me deu aquela sensação de realização, de que eu estava colaborando para alguma coisa maior do que eu. Eu acho que hoje a gente confunde um pouco essa questão da liderança humana com o excesso de proteção das pessoas. Proteger demais não vai desenvolver e não vai ajudar a pessoa a desenvolver o próprio repertório, os próprios recursos. Mas uma coisa que é dolorida, mas é verdadeira, que eu aprendi com bons e com maus líderes, e não é só o que fazer e o que não fazer, mas como eu funciono, o que me motiva, o que me destrói. Eu sempre fui muito autoconfiante, muito mesmo, assim, meio metida, assim, meio arrogante algumas vezes. E eu tive pessoas que conseguiram me destruir totalmente a ponto de me fazer chorar e querer desistir. E essa é uma coisa que eu acho que a área de gente dentro das empresas tem que tomar muito cuidado. Observar se um líder alavanca o crescimento ou destrói potenciais. O maior elogio da minha vida como líder foi quando as pessoas queriam, né, as pessoas da minha equipe. A gente quer aqueles talentos da área da Ana, não sei o quê. E isso me fazia sentir que alguma coisa que eu fazia estava fazendo certo. Mesmo quando era só dar espaço para que o outro desenvolvesse seu potencial e propusesse alguma coisa nova. E é essa humildade desapegada que é tão difícil. Perceber que tem alguém ali que não precisa mais de você no dia a dia e que talvez seja melhor que você. E deixar essa pessoa voar. Voar para crescer nos projetos, voar para outros lugares que não são mais a sua área. Mas se ela quiser, você está ali, está disponível, né? Se ela quiser ou se ela precisar de você. O valor de um líder é um pouco desse, né? Desenvolver talentos, mas é criar para o mundo, né? Ele desenvolver para o mundo e reconhecer o crescimento e entender que a jornada do colaborador não vai ser limitada simplesmente pela sua e pelas suas próprias limitações.
Era isso que eu tinha pensado hoje, falar um pouco sobre essa trajetória. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para alguém. Eu estou por aqui e em breve a gente conversa sobre outra coisa. Até já!